São Paulo lidera o ranking de estados com o maior número de casos de mpox. Nós vamos conversar com o secretário estadual de saúde, Eleusis Paiva, para entender o avanço da doença. Secretário, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com os ouvintes, com os telespectadores do Jornal da Manhã. Queria que o senhor nos atualizasse sobre como andam as coisas em São Paulo e que tipo de controle São Paulo está tentando estabelecer para evitar ainda mais a propagação da doença, secretário. Olha, primeiro o que é muito importante, tranquilizar a população para não irmos para nada alarmante, mas dizer que o governo do estado de São Paulo, Secretaria de Saúde, ela está muito atenta à evolução da mpox no nosso território. Estamos monitorando, acompanhando todos os casos. Nós temos um plano de trabalho contingencial que foi utilizado em 2022 de uma forma exitosa. Voltamos novamente a fazer a contingência desse projeto em todo o estado de São Paulo, capacitação da nossa rede de unidade básica de saúde, de postinhos, de pronto-socorro, de UPA. Um hospital ficou referência para atender esses casos, que é o Hospital Emílio Ribas. Então, estamos tomando todas as medidas para que nós não tenhamos aí nenhuma situação fora de controle dentro do estado de São Paulo. Para atualizar o número, todos os dias de manhã nós fazemos reunião com a nossa equipe de vigilância epidemiológica. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 520 casos, todos eles acompanhados, nenhum caso grave e nenhum óbito. A preocupação, secretário, desde que essa nova variante surgiu na África, especialmente lá no Congo, é a chegada dessa nova cepa aqui no Brasil. De todos esses casos que estão sendo investigados, dos resultados que nós já temos, há uma preocupação com a doença aqui no Brasil, mas não há indicativo da presença dessa nova cepa. É isso? Estamos nessa página ainda? Perfeito, Lívia. Nós já investigamos casos suspeitos, mais de 1.300 casos, 720 casos foram descartados, 520 foram confirmados. Nenhuma indicativo dessa cepa entrando em nosso território. Alguns casos até confundindo mpox com varicela, catapora, mas nenhum caso confirmado. Atitudes que o estado de São Paulo tem mantido, a equipe de vigilância epidemiológica atento, orientando adequadamente, muito preocupado com a porta de entrada nos nossos aeroportos, mas não temos nenhum caso dessa variante nova em nosso território. Secretário, a perspectiva de início de vacinação em países da África, onde a doença é mais prevalente, isso pode, em algum momento, diminuir riscos aqui para a gente no Brasil? Não, sem dúvida nenhuma. Que naqueles 15 países onde a gente tem um foco da doença, se nós conseguirmos, naqueles locais, controlar, e a vacina é a arma mais efetiva que nós temos, sem dúvida nenhuma, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente consegue contingenciar naquele território e baixar. Então, eu não tenho dúvida que isso daí é extremamente importante. Vacina em nosso território, Brasil, nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde querendo saber se tem previsibilidade de chegada de vacina no nosso território e, mais do que isso, quantas doses seria ofertada para o estado de São Paulo, até para nos prepararmos, para ver quais as populações que nós daríamos prioridade pelo nível de risco. Ainda não tem mais informação oficial, de qualquer maneira, todas as medidas estão sendo tomadas para que a gente não aumente significativo o número de casos, e aí é muito importante também que as orientações chegarem até a população. Secretário, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, eu vou refazer uma pergunta que a gente sempre faz para deixar cada vez mais latente na cabeça as informações da gente, Quais são os sintomas principais da doença, sobretudo os iniciais? A gente sabe que tem essas erupções que são características, mas como começa a se manifestar e o que nós devemos fazer assim que a gente identifica esses sintomas para evitar a multiplicação da doença e também o agravamento do quadro? Olha, 3 coisas eu acho muito importante, Lívia, a gente falar com vocês que estão nos assistindo aí. Primeiro, como toda doença viral, ela não é diferente. Ela começa com febre, ela começa com mialgia e dores musculares, e a mpox se caracteriza muito pelas erupções
que formam aquelas bolhas, que ao eclodirem, que elas se tornam muito transmissíveis, né? Essa é a nossa preocupação. Importante, qualquer sintoma desse, procure uma unidade básica de saúde, procure um postinho, alguém para poder orientar, inclusive fazer o diagnóstico diferencial, né, da mpox, de outras viroses que nós temos e de outras doenças também dermatológicas. A partir do momento do diagnóstico, ou até se fazer o diagnóstico, é importante que nós isolemos essas pessoas dentro do seu domicílio, né? Evitando o contato. A mpox, ela transmite muito no contato direto. Então, o que nós temos que fazer? A partir do momento que nós isolamos a pessoa dentro do domicílio, evitar, né, contato íntimo, beijo, contato sexual, se possível, dentro de casa, separar um banheiro, né, para ser utilizado só pela pessoa, mas se tiver um banheiro único, não tem problema. O que nós fazemos? Depois da pessoa estar utilizando, né, fazer higiene, né, de todas as áreas que, por um acaso, o paciente tem entrado em contato, fazendo asepsia dessas áreas, né? Também cuidado com os objetos íntimos, né? Como escova de dente, talheres, copos, plástico, roupa íntima e as roupas de cama, tudo isso é isolado. Essa é uma série de condutas que a gente já pode tomar preventivamente dentro de casa, em casos suspeitos, para não ver essa doença sendo transmitida não só para os familiares, mas como tem quem vem a ter contato com essa família. Nós conversamos com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Eleusis Paiva. Secretário, muito obrigado pela entrevista e um bom dia ao senhor. Eu que agradeço, Rafael, Lívia, e a todos vocês aí um bom dia, um bom fim de semana. Obrigado.